Irmãos, como o pastor falou, dia 31 de outubro, nós comemoramos 506 anos da Reforma Protestante. Ok, André, mas e o que isso tem a ver comigo hoje? Nós vamos entender esse assunto de uma base. Se nós falamos em reforma, qual é o conceito de reforma? Reforma, entre vários significados, nós temos colocar novamente a forma, colocar de novo nos trilhos, tirar aquilo que é ruim ou tirar aquilo que é deformado, reformar, colocar novamente a forma original de algo. Então, André, você quer dizer que a reforma teve esse intuito? Sim, colocar a igreja novamente naquilo que ela foi fundada. Ok, André, então se nós falamos em reforma, nós temos que saber primeiro qual é a forma da igreja, como que a igreja iniciou, como que a igreja começou, qual era o formato da igreja. Bom, se nós temos um formato, nós temos uma reforma, significa então que ela saiu da forma, e é isso que nós vamos entender, qual é o formato da igreja, qual é o porquê ela abandonou essa forma e como foi trazida novamente a forma e como isso tem a ver com as nossas vidas. Entendido? Nós vamos começar então com como era a igreja, como começou a igreja de Cristo. Jesus esteve entre nós sabemos disso, Jesus veio, morreu, ressuscitou no terceiro dia, onde inaugurou o seu reino, o reino no sentido, na terra, o reino de Cristo Cristo começa a reinar com a sua ressurreição, e Jesus dá uma promessa, quando Jesus teve 40 dias ressurreto com os apóstolos, e ele disse: eu vou, mas virá depois de mim o Consolador, e o Consolador fará com que vocês entendam todas as coisas. Então fiquem aqui em Jerusalém, até que o Consolador venha. Isso é uma promessa que Jesus estava fazendo, já estava predito pelo profeta Joel, capítulo 2 também, vocês podem ver em Joel, que viria o Espírito de Deus sobre o povo. Qual o povo? O povo de Deus, o que nós hoje conhecemos como igreja. Então, nós temos Jesus vindo, ensinando, morrendo pelos nossos pecados, ressuscitando no terceiro dia, vivendo 40 dias com os apóstolos, e dizendo: depois de mim virá o Espírito Santo de Deus. E nós vamos ler isso em Atos capítulo 2, versos de 1 a 4. Eu vou lendo, irmãos, para que a gente tenha uma vazão melhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o que é Pentecostes? É uma comemoração 50 dias após a Páscoa. Esses 50 dias, eles eram a festa das colheitas, Penta, 550, Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, que de um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam os discípulos sentados, e apareceram distribuídos sobre eles como se fosse uma língua de fogo, os quais pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas. Vejam que outras línguas significam outras línguas conhecidas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Atos capítulo 2, versos de 1 a 4. Então, o Espírito Santo encheu a igreja foi batizada com o Espírito Santo. E isso encorajou aquelas pessoas, os discípulos, que estavam também, de certa forma, apavorados. Por quê? Porque o nosso Deus morreu, ressuscitou, mas ele foi morto. O que vai acontecer conosco? E o Espírito Santo vem, enche, batiza a igreja e dá a coragem para que eles fossem pregar o Evangelho.
Atos 2, 36 a 41. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa. Essa é a interpretação de Pedro sobre o que aconteceu. De que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Diante disso que o Senhor falou, diante de que Jesus é o Cristo, Senhor, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Como muitas outras palavras, deu testemunho, exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa, apartem-se dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo o acréscimo naquele dia de 3.000 pessoas. Uma conversão em massa de 3.000 pessoas, que acontece justamente na festa da colheita. O Espírito Santo dá a colheita para os discípulos de 3.000 pessoas. E Atos 2, seguindo 42, 43, e perseveraram. Como que viviam aqueles que foram batizados? E por que eles foram batizados? Porque arrependeram-se dos pecados e creram em Cristo. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Então, como vivia a igreja? Era considerada a igreja todo aquele judeu ou gentil que tenha arrependido dos seus pecados, crido em Cristo como Senhor e Salvador, e vivia em comunhão com a igreja, tendo então recebido o Espírito Santo de Deus, e vivendo na doutrina que os apóstolos tinham apresentado. Qual doutrina os apóstolos apresentavam? A doutrina que eles aprenderam nos 3 anos e meio que andaram com Jesus, mais 40 dias, 3 anos e meio e 40 dias, que eles andaram pessoalmente com Jesus. Esse é o formato da igreja. Aí a igreja começa a se espalhar. As pessoas começam a ir e pregar o evangelho. Essas 3.000 pessoas começam a se espalhar, pregando esse evangelho. E a igreja começa desde já a ser perseguida. Começa uma acusação de que a igreja comete incesto. Alguém sabe o que é incesto? Incesto é ter relações sexuais com parentes. Por quê? Porque eles se casavam entre irmãos. Os irmãos, minha irmã, meu irmão. Então eles eram acusados de incesto. Eram acusados também de canibalismo. Alguém imagina por quê? Porque eles partilhavam do pão e comiam do corpo e do sangue de Cristo. A igreja começa a ser acusada de canibalismo. E começa a ser perseguida, tanto por judeus, como nós temos o grande exemplo de Paulo. Paulo, que nessa época, então, Saulo, começa a perseguir a igreja. Quem era Saulo? Saulo era fariseu, conhecido e versado nas Escrituras, criado aos pés de Gamaliel, aprendeu das Escrituras e foi incumbido de perseguir aqueles que pregavam o Cristo. Ele esteve junto na morte, não matou ele necessariamente, mas esteve junto na morte de Estevão. Vocês podem ler isso em Atos capítulo 7. E ele perseguindo os cristãos, um dia no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, nós lemos do verso 3 a 6. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao redor. Ele caiu por terra e ouviu a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, mas quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Saulo
converte-se ao cristianismo e entende que ele perseguia aquele a quem ele sempre achou que conhecia. Ele achava que conhecia a Deus, mas ele encontra-se com Deus no caminho de Damasco. Converte-se e passa a ser um dos maiores colaboradores do evangelho na sua época. Acaba sendo a primeira agência missionária, porque ele acaba sendo um dos maiores missionários, levando o evangelho para toda a sua região, e não só isso. Ele constrói um arcabouço teológico para a igreja. Aonde está esse arcabouço teológico? Nas cartas de Paulo. Nós vemos a carta de Paulo aos Romanos, aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Tessalonicenses. Então, ali está descrito o arcabouço teológico dessa igreja, que já começava baseado na confissão de fé e arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E ele escreve, então, esse arcabouço teológico. E assim era a igreja do primeiro século. Uma igreja viva, eficaz, relevante. Por que relevante? Porque se não fosse, ela nem seria perseguida, se ela não tivesse relevância nenhuma. Uma igreja centrada na figura de Cristo, nas doutrinas apostólicas. As cartas de Paulo logo começam a passear entre igreja e igreja, ou seja, fundado no que hoje nós temos como Bíblia, as Escrituras, que são as palavras inspiradas por Deus, e vivia em amor, comunhão, muito diferente do que naquele tempo nós tínhamos no mundo romano. Mas o que acontece com eles? Com todos esses apóstolos, eles são perseguidos e mortos. O único apóstolo que não morreu ao fio da espada foi João. Tá? Nós temos em Atos capítulo 8, verso 4. Enquanto isso, os que foram dispersos, perseguidos, espalhados por toda a parte, iam por toda a parte, pregando a palavra. Quanto mais se perseguia, mais se espalhavam os cristãos, mais a palavra era espalhada. 40 anos se ganhou boa parte da região do Mediterrâneo e se espalhou por onde o império que lá vigorava, que era o Império Romano, o cristianismo. Mas o que aconteceu com os apóstolos? João morre por causa natural por volta dos 103 anos. Há essa discussão com a idade. Mateus foi morto à espada na cidade de Etiópia. Marcos foi arrastado pelas ruas de Alexandria e Egito até expirar. Lucas foi enforcado em uma oliveira na Grécia. Tiago Menor foi perseguido e foi precipitado, jogado de cima do pináculo do templo de Jerusalém até o solo. Como não havia morrido, foi esbofeteado até morrer. Tiago Maior, segundo o testemunho da Bíblia, foi degolado em Jerusalém. Felipe foi enforcado em um pilar em Hierápolis, na Ásia Menor. Bartolomeu foi esfolado vivo por ordem de um rei cruel. André foi crucificado numa cruz em X, chamada hoje de Cruz de Santo André. Mas ele pregou, enquanto estava pregado na cruz, ele pregava o evangelho até expirar. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma durante o reinado de Nero. Paulo foi decapitado em Roma também durante o reinado de Nero. Muitos querem ser cristãos extravagantes, como diz Paul Washer. Mas ser extravagante é ser como Paulo, André, Pedro, Bartolomeu, Tiago, Estevão. Todos acham, muitos hoje querem o cristianismo por questões financeiras, por status. Hoje está na moda ser evangélico. Mas como morreram os nossos antecessores, os pais da fé. Óbvio, depois ele vai falar da patrística, mas todos morreram ao fio da espada. Como em Hebreus fala dos heróis da fé.
aqueles aos quais nós não somos dignos de amarrar as correias de sandálias. A terra não era digna de recebê-los. Após a morte dos discípulos, os pais da igreja se levantam e aí o cânon, as escrituras já estavam completa. Com a morte de João, não se escreveu mais nada para as escrituras. Pais da igreja, como João Crisóstomo, Policarpo de Esmirna, Clemente de Roma, Justino Marte, Irineu, etc. Esses pais foram pais apologetas que defenderam o cristianismo, que que fortaleceram as doutrinas do evangelho e foram pastores que pastorearam igrejas, cuidaram de pessoas e fizeram com que o cristianismo assim prosseguisse. Tertuliano, um dos pais da igreja, dizia, porque nessa época, imperador após imperador romano, se perseguia a igreja, até chegar na perseguição a Diocleciano, que foi a perseguição mais intensa aos cristãos, na qual os cristãos eram colocados em estacas e colocados ateado fogo nos seus corpos, e eles queimavam vivo para iluminar as ruas de Roma. Mas o que Tertuliano diz? O sangue dos mártires era a semente da igreja. A igreja, quanto mais perseguida, quanto mais chicoteada, o evangelho ia sendo pregado, pessoas iam se convertendo, pessoas tinham suas vidas transformadas e compreendiam o amor de Jesus através das Escrituras. O sangue dos mártires é a semente da igreja. A igreja, então, seguiu nos pilares da supremacia de Cristo, do amor entre os irmãos, na comunhão, no amor às Escrituras, que eram as cartas e o Velho Testamento, os Evangelhos, salvação apenas por Jesus. Não havia divisão hierárquica entre pastores, mestres, evangelistas e o povo. Todos andavam em comum união, em koinonia, no grego, em comunhão. As pessoas reuniam-se em casas, em lugares perseguidos, cavernas, e Jesus era glorificado. Os ensinamentos dos apóstolos escritos dos apóstolos e de Cristo eram a autoridade, os ensinamentos todos eram a autoridade final de fé e doutrina. Até aqui tudo bem? Essa é a forma da igreja. Tá. E como começa a desforma, eu sei que é um neologismo, estou inventando esse termo, né? Como começa a desforma, ou quando começa a sair da forma. Ano 313, anotem essa data. Sob a inspiração do lema, era outubro do ano 312, um jovem general que queria ser imperador, chegava com suas tropas em Roma, numa guerra. Essa guerra era contra Maxêncio. Quem era esse jovem general? Constantino. Ele olha e tem uma visão antes de uma batalha. E essa visão, ele vê no céu uma cruz e diz: com isto vencerás. E ele vence a batalha. E em 313, Constantino se converte. Eu não sei se ele se converteu de coração ou por uma questão simples mística, tanto que nem mesmo a Igreja Católica o chama de santo, né? Então eles não têm não há noção histórica de se ele se converteu ou não, mas sabe-se que da boca para fora ele se converteu. Sob a inspiração de um lema, um Deus no céu, um imperador na terra, Constantino, em 313, cria o Edito de Milão, que garantia o culto aos cristãos. E Teodósio, em 380, com o Edito de Tessalônica, reconhece o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Aqui começa a desforma, quando religião e política se unem, religião e Estado se unem.
E isso começa a criar uma desforma na igreja. Porque se a igreja antes era de pessoas perseguidas, marginalizadas, também pessoas ricas, mas ela se escondia, agora ela vai em casas, cavernas, ela precisa receber o imperador. Logo, ela não pode acontecer mais em casas, ela precisa de catedrais. Ela não pode ser mais humilde, ela precisa do luxo. E com a vinda da política para dentro da igreja, do Estado, porque não é política necessariamente, mas o Estado, né, dentro da igreja, ela passa a contar com o pecado, a luxúria, desvios, e ela vai perdendo a sua forma. A humildade foi trocada por luxo, riqueza, pompa, o amor pela frieza de uma missa que não era mais na língua do povo e de um clero separado do povo, que vestia-se diferente e agia-se como se estivesse acima da lei do Senhor. A doutrina dos apóstolos é trocada pela tradição, pelos ensinos dos padres, papas, diáconos, e por pessoas desprovidas de escrúpulo e santidade. A igreja marchou assim, até chegar no ápice, no apogeu, no clímax, no zênite da corrupção, que se manifestou através da Inquisição, que matou, queimou, violou muitas pessoas. Até hoje, nós não temos noção do que fez a Inquisição, que os arquivos do Vaticano, o arquivo do Vaticano liberou apenas alguns documentos a respeito. E aí você vai dizer assim, André, mas isso tudo foi muito rápido? Não. Assim como as tendas de Ló foram feitas pouco a pouco, a igreja que servia a Cristo passa a servir a papas. Assim, devagarzinho, ela vai chegando de servir a Cristo para servir papas, de ler as Escrituras para ler as encíclicas papais, das Escrituras serem ensinadas e lidas nas igrejas para uma missa cuja língua era uma língua diferente do povo. Ela vai perdendo a sua forma, e nós vamos fazer aqui um recordatório histórico de como a igreja foi perdendo a sua forma. Mas, irmãos, eu quero fazer um alerta para vocês. Eu não quero que vocês escutem esses temas e fiquem colocando na cabeça de vocês a instituição que hoje conhecemos como Igreja Católica Romana, porque nessa época ela era a Igreja de Cristo. Logo, nós temos que nos olhar como possíveis pessoas que, se sairmos dos trilhos, nós vamos caminhar por esse mesmo caminho que outrora já caminhamos no passado. Isso que aconteceu, era a igreja de Cristo, que era antes santa, imaculada, ela foi pouco a pouco caminhando para chegar à igreja disforme. E se nós não cuidarmos dos pilares centrais da fé, nós, pouco a pouco, vamos chegando a essa igreja disforme novamente. Então, eu vou ler aqui, não tem tom acusatório para alguém de fora. Esse tom, o que nós vamos ler aqui, tem um tom de olhar para dentro e como nós podemos ir tão longe por causa do pecado. Tudo bem, não é a igreja que a gente serve, graças a Deus, mas a igreja que a gente serve, ela está aqui, viva, porque ela se mantém no pilar da fé. E é isso que vai nos pilares da fé. E é isso que acontece com uma igreja que começa a deixar os pilares da fé. 310, todos esses eventos que eu vou ler, são heresias. O que é heresias? São doutrinas que não têm base bíblica, são criadas por homens e contrariam as Escrituras. Se alguém tiver dúvida de alguma dessas, por que é pecado, por que é heresia, alguma coisa assim, vocês podem nos procurar, porque eu não vou ter tempo agora de explicar todos,
mas pode procurar mim, o pastor, para que a gente explique para você por que o que eu vou ler agora é considerado heresia. Algumas coisas eu vou poder explicar, mas vamos lá. Em 310, a oração pelos mortos e o sinal da cruz, as quais começam a ser ensinados no ano 310, 300 anos após a morte de Cristo. 320, a introdução de velas nas missas. André, por que vela é pecado? Porque essa vela tem a ideia de iluminar alguém que está morto, ou de iluminar, de trazer bênção para a igreja, e não no sentido de iluminação física. No ano 375, a veneração aos anjos e aos mortos falecidos. 431 depois de Cristo, adoração a Maria, mãe de Jesus, com a invenção do termo mãe de Deus, conforme o concílio de Éfeso. Ano 500, adoção de vestes especiais para sacerdotes. Separação entre o clero e os leigos. A igreja começa em casas, começa em lugares ermos e também nas cidades. Contudo, sem uma divisão entre clero e leigos, sem uma divisão entre os que fazem o serviço da fé e aos que participam do serviço da fé. Essa divisão não é bíblica. A Bíblia nos ensina o sacerdócio universal de todos os crentes. E nesse ano começa-se a separar os irmãos. Você veja que até 431, quando eu falei, não se adorava a Maria. Papa Gregório I adota o latim na celebração da missa no ano 600. Quer você saiba, quer você não saiba. Imagina se eu venho aqui, não tenho talvez todos, já tive uma época um domínio maior do inglês, mas e começo a pregar em inglês. Quer você entenda, quer você não entenda. 610 foi criado o papado, usando um título de origem pagã, Maximus Pontifex, dado ao bispo de Roma pelo maligno imperador Focas, com o objetivo de desacatar o bispo siríaco de Constantinopla, ou seja, botava Roma acima de Constantinopla, o qual havia um bispo havia excomungado o outro, por ter assinado alguns documentos. Enfim, a figura do Papa passa a existir, um representante único da Igreja. Teve início no ano 709 a prática pagã de se beijar os pés dos papas. Vocês lembram o que aconteceram quando Pedro chegou numa determinada cidade, Paulo e Silas chegam numa determinada cidade, as pessoas começam a se ajoelhar e eles dizem, levanta, levanta, porque nós somos homens como vocês, nós servimos a Deus, mas nós não somos Deus. Já nos anos 709, começa-se a adoração, a prática de beijar os pés significa justamente isso, a adoração aos papas. Em 850 foi criada a chamada água benta, misturada uma pitada de sal, abençoada por um sacerdote, sendo uma cópia fiel ao que ocorria no paganismo da época. No ano 890 inicia a veneração a São José. 998 depois de Cristo, jejum e abstinência da carne às sextas-feiras e durante a quaresma. Ano 1079, decreto o celibato obrigatório dos padres e freiras pelo Papa Bonifácio VII. 1090, o rosário, que é uma reza repetitiva, totalmente contrária aos padrões de Mateus capítulo 6, foi instituído por Pedro o Eremita. O início da Inquisição dos hereges ocorre em 1184, pelo Concílio de Verona. 1190, começa a venda de indulgências como forma de pagar, incentivando assim que os pecados pudessem ser cometidos. Eu quero parar aqui um pouquinho sobre a venda de indulgências, o que acontecia aí.
Criou-se que para que alguém fosse salvo, ele precisava comprar um perdão assinado pelo Papa. Eu tive o privilégio de ver em Três Barras uma casa, eu não vou falar quem, óbvio, para não ofender, que tinha o perdão dos pecados assinado pelo Papa João Paulo II, ou seja, é uma prática que não terminou ainda, né? Óbvio, não é uma prática tão comum como lá no passado. Porém, há um perdão dos pecados para que a pessoa pudesse entrar no reino dos céus. Só que isso não era alcançado mediante a fé, era mediante o pagamento para a igreja. Por quê? Porque naquela época começava a se pensar na construção da Basílica de São Pedro. Isso a gente vai ver no Papa Leão X, melhor organizado, mas num centro de adoração em Roma. Em 1215, a instituição da Eucaristia com a consubstanciação. O que é consubstanciação? Transubstanciação, em que o pão transforma-se em carne na hora da ceia e o vinho transforma-se em sangue no momento da Eucaristia, porque isso não é ceia do Senhor. Contudo, isso é contrário ao que em Hebreus nos ensina, que Jesus morreu apenas uma só vez, de forma eficaz. Então não poderia ficar morrendo várias vezes, toda a missa, como ensinado na igreja romana. No ano 1215 também foi instituída a confissão auricular dos pecados, a fim de saber o que eram realmente participantes para saber se as pessoas eram realmente participantes das doutrinas. Seu autor foi o Papa Inocêncio III durante o concílio de Latrão. As pessoas precisavam agora confessar seus pecados, não a Deus, mas aos padres, ao clero, para que eles dessem uma penitência e a pessoa fosse perdoada, por aquilo totalmente contrário às Escrituras. 1220 começou a adoração à hóstia. 1229 foi proibido aos leigos a leitura da Bíblia, colocando a Bíblia no Index Livros Prohibitoribus. Quem não sabe o que é isso? É um índice de livros que é proibido a um leigo católico. Até hoje, a Bíblia ela é proibida. Bom, agora depois da Contra-Reforma ela foi retirada, mas enfim, até hoje pessoas têm dificuldade em ler a Bíblia, porque muito tempo ela passou no índice de livros proibidos ao cristão. A Bíblia era proibida a leitura por um cristão leigo. Ela só devia ser interpretada e lida por padres, cardeais e o Papa. Em 1287 foi criado o escapulário. No 1414, o Concílio de Constança foi proibido aos leigos o vinho consagrado na missa, ficando a comunhão apenas restrita ao pão e o vinho somente permitido ao celebrante, sendo que a Bíblia nos manda pão e vinho, ou pão e o fruto da uva. A doutrina do purgatório é transformada em dogma no ano 1439. O que é o purgatório? Eu devo ter pulado aqui a criação, mas o purgatório é um lugar intermediário em que a alma vai, antes dela receber a sua sentença entre céu e inferno. E lá ela precisa purgar, precisa pagar pelos seus pecados. E lá, se alguém fizer alguma coisa por ela, aqui na terra, missas, pagar pela indulgência, essa alma vai para o céu, na doutrina católica. E se não fizerem nada, essa alma vai para o inferno. Conseguiram entender? Essa era a doutrina, a heresia do purgatório. O Concílio de Trento é convocado depois em 1445 para fazer a Contra-Reforma, e aí sim declarando que a tradição tem o mesmo valor do que a Bíblia. Em 1508, então um pouquinho antes, surge a oração de Ave Maria, completada apenas 50 anos mais tarde e oficialmente aprovada pelo Papa Sixto V no século, então já 16. E a igreja foi indo, passo a passo,
saindo da doutrina dos apóstolos e de Cristo, e indo para esse caminho que culminou na perseguição de muitas pessoas. Depois do ano 1200 em diante, a história é conhecida como época das trevas. A igreja coloca o mundo em trevas, porque ela controlava tudo da sua forma, a sua maneira. Os bispos eram eleitos por questões políticas e não por questão de santidade. Os padres lideravam não pelo seu conhecimento, normalmente eles compravam a função de padre. Até que, em 1483, nasce um homem em Eisleben, Alemanha, chamado Lutero, filho de um mineiro, não mineiro de Minas Gerais, mineiro de Minas mesmo, de Minas de carvão. E esse pai era muito rígido com esse homem chamado Lutero. E Lutero era um homem medieval normal. Ele nasce e cresce com medo da justiça de Deus. Ele tem medo de Deus, porque ele pensa que Deus é esse, como esse Deus é mau, porque ele nos faz com a impossibilidade de seguirmos as suas leis, e mesmo assim, ele vai nos punir por isso. E eu tento obedecer as suas leis e não consigo. Que Deus mau. Ele é criado com essa visão, uma visão de medo, terror de Deus. Com 22 anos, ele estava indo à faculdade de Direito e ele se vê no meio de uma tempestade. E nessa tempestade ele faz um voto a Santa Ana, que se ele ficasse vivo, ele se integraria a um mosteiro. E assim ele fez. Ele ficou vivo e foi para Erfurt. E lá ele integra o mosteiro dos agostinianos. Agostinianos, lembrando de Agostinho de Hipona, lá um dos pais da igreja, do ano 400 e pouco. Enfim, ele é ordenado padre. Mas já na primeira missa, ele, com aquele pensamento de justiça de Deus, de um Deus santo, e ele sendo pecador, ele não consegue terminar a bênção da Eucaristia, tem um colapso, uma síncope. Ele volta para o mosteiro e sempre com suas várias confissões, ele fazia confissões o tempo todo, auriculares, ele se martirizava, porque ele entendia a santidade de Deus e ele não consegue conviver com esse Deus santo, porque ele entende a santidade de Deus e ele não consegue entender a graça de Deus. Ele não consegue, porque para ele, como qualquer homem medieval, ele poderia chegar a Deus através das boas obras, e ele não consegue cumprir essas boas obras. Até que ele continuou fazendo foi estudar teologia mais a fundo, vai a Roma, faz uma visita em 1511. No retorno, ele olha aquela Roma perdida, aquelas pessoas perdidas no pecado, vendendo indulgências, e ele se entrega às Escrituras, e eis que a luz de vela um homem lê, mas aí a luz de velas, né? Não velas no sentido espiritual. Romanos capítulo 1, verso 17, que nos diz: porque a justiça de Deus, revelada no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele entende que a justiça de Deus, o fato, a ira de Deus, e também a graça, a bênção da salvação, ela é atingida a nós atingimos a ela por meio da fé no sacrifício que Jesus fez, porque Jesus, recebeu a ira de Deus. Então, pela fé, nós entramos no reino dos céus. Ele diz que, lendo essas Escrituras, ele tem uma teofania, ele vê Deus, no sentido espiritual, ele diz, é como se eu entrasse nos portões
do paraíso. Um homem que sempre quis agradar a Deus através de obras, se chicoteando, se confessando várias vezes, procurando Deus através dos estudos, dos seus esforços, entende que o justo viverá pela fé, como em Romanos 1:17. Compreendendo então a salvação pela fé, e ele segue seus estudos, ele começa a dar aula de teologia, a dar aula para os seus alunos e começa a explicar a verdadeira doutrina de Jesus com a salvação pela fé. Nessa época, existia a venda de indulgências para a construção do que hoje chamamos de Capela de São Pedro. E existia um senhor chamado João Tetzel, e ele era muito incisivo na venda das indulgências. Ele dizia que a cada tilintar de uma moeda caindo no cofre, ele via uma alma saindo do purgatório. Por mais de 100 florins, outra frase de Johann Tetzel, por 100 florins, agora que o valor eu não estou certo, se 100, 10 ou 1000, não sei, florins, eu posso perdoar até aquele que estuprar, desculpa a palavra, mas era essa que ele usava, a Virgem Maria. Tamanha era a arrogância da igreja em dizer que ele tinha o poder como ser humano de salvar alguém, ou dar salvação a alguém. Acontece que Johann Tetzel chega na Alemanha, Lutero já estava, então, com suas ideias começando a ser distribuídas graças à prensa de tipos móveis de Gutenberg, ou seja, a criação da imprensa. Lá, Johann Tetzel não consegue vender suas indulgências, porque o povo já estava começando a entender que a salvação é pela fé. Lutero, então, tem uma ideia. Vou fazer um debate, propor um debate acadêmico para combater a venda de indulgências. Porque se o Papa tem o poder de perdoar o pecado, por que ele não faz isso de graça e para toda a humanidade? Se ele tem o poder de perdoar alguém, por que cobra-se dinheiro por isso? Ele cola 95 perguntas, teses, não só perguntas como também afirmações e explicações bíblicas, na Catedral de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, daí o dia da comemoração. Na Catedral ele coloca essas 95 teses. Isso não é uma provocação, era normal fazer isso, é assim que começava o debate acadêmico naquela época. Obviamente que ninguém apareceu para debater. Pegaram aquelas 95 teses e começaram a espalhar. E o que acontece? Ele é ameaçado de excomunhão. E ele, Martinho Lutero, é levado a um lugar chamado Worms, aonde ele tinha que revogar, desistir de todos os ensinos que ele tinha já feito, suas pregações, seus livros, suas teses, sua contestação da venda de indulgências. E ele só era para dizer uma palavra diante do bispo, do vicário local lá, o bispo. Na verdade não era nem um bispo, é alguém um pouco mais alto que bispo, me fugiu aqui o nome. E ele tinha que ficar com a cabeça no chão, com as mãos abertas e dizer: revoco, abdico. Ele vai nessa reunião, sabendo que a sua cabeça estava a prêmio, e ele pede um dia a mais. Nesse um dia, conta a história que ele luta pessoalmente com o diabo. Tamanha era a luta que ele tinha. Até tem lá, vocês podem visitar o lugar onde ele jogou um tinteiro no diabo. Alguns dizem que o diabo jogou o tinteiro nele, ele só respondeu. Mas enfim, isso é, vamos dizer assim, é o mito. Né? Não é essa questão, a questão é espiritual. É óbvio que a luta foi interna. Talvez até a luta física, não sei. Mas enfim, a luta era interna. E ele volta e diz, na frente da plateia: até que alguém me prove, usando as sagradas escrituras ou a razão, eu não vou revogar, pois não é bom que o homem ande contra a sua própria consciência. E a minha consciência é cativa à palavra de Deus. Eu não vou negar nada do que fiz, que Deus me ajude
Amém. Nesse dia, bam, ele é excomungado, ganha uma bula de excomunhão. A partir desse momento, ele pode ser morto por qualquer pessoa, porque ele não é mais gente, ele não tem mais direito de ser gente. Se ele fosse morto, ninguém nem responderia crime por isso, porque ele era um herege. Aí, ele é sequestrado pelos próprios amigos num castelo, e nesse castelo de Warburg, ele fica lá preso, as pessoas acreditam até que ele tinha morrido, e lá ele começa a grande obra dele, que é a tradução da Bíblia, dos originais, grego e hebraico, para o alemão, para que o povo pudesse ler a Bíblia. E aí, quando o povo tem acesso às Escrituras, não mais a igreja conseguia dominar a mente humana, porque a mente humana podia ser novamente cativa à palavra de Deus. Logo, ele recebe a sua carta de excomunhão e ele faz uma coisa que, para mim, me sensibiliza muito, porque eu faria a mesma coisa. Talvez não agora que tenho filhos, mas antes de ter filho faria a mesma coisa. Ele vai e queima a bula de excomunhão no centro da cidade. E ele diz, não temos mais parte com isso. Então ele foi excluído, ele não queria criar uma nova religião, ele queria reformar aquilo que tinha perdido a forma, mas a igreja já estava tão longe no pecado, que ela não mais quis ser reformada. Precisou então, a igreja romana, precisou então Lutero ser separado de Roma. Não só Lutero, nós temos também João Calvino, que em Genebra, ele estava querendo estudar direito, ele já era versado em direito, mas ele queria fazer doutorado e também estudar retórica. Ele passa pela cidade de Genebra, e lá o Farel o confronta e diz, você venha, me ajude, que Deus amaldiçoe teus estudos, se você, vendo a necessidade desse povo, não se entregar à obra. Ele abandona então os seus estudos e vai estudar somente as Escrituras. E ele compõe o maior texto teológico que até hoje nós temos, que são as Institutas de Religião Cristã. Leiam, vale a pena. É o nosso manual de teologia sistemática. O primeiro manual de teologia sistemática bem elaborado, direto da fonte das Escrituras. Pessoas como John Knox, o nome do meu filho, John Knox, que é em homenagem a esse John Knox, óbvio, que fez a confissão de fé escocesa. Alguns começaram nesse momento, então, várias pessoas começaram, mediante a leitura das Escrituras, a então se separar do romanismo, até que anabatistas, pessoas entendendo através da leitura bíblica que o batismo deveria ocorrer mediante a fé, não mais batizavam crianças. Esses anabatistas somos, em alguma parte, aquilo que nós somos hoje. E muitos deles morreram afogados, sabia? Vocês não querem batizar de novo? Os romanistas diziam. Então vocês vão morrer afogados. E muitos morreram afogados, para que nós hoje pudéssemos batizar também pessoas mediante a confissão de fé. Ok, esse é o contexto histórico. Mais 5 pontos, esses irmãos, como desde John Wycliffe, antes pré-reformadores, como John Wycliffe, Giordano Savonarola, aos John Huss, aos reformadores, aos pós-reformadores, aos radicais da reforma, eles sintetizam as doutrinas cristãs em 5 pontos. E é isso que nós vamos falar, e logo eu termino expondo também esses pontos. Como que a igreja precisava retornar à sua forma? Como que a igreja retornaria à sua forma? Primeiro, qual era a forma da igreja? A igreja primitiva. E como voltar a essa, e permanecer nesta forma, e eliminar tudo aquilo que era disforme, ou fora da forma. 5 pontos. Sola Scriptura. O que sola? São 5 solas. Sola significa em latim. Por que latim? Porque latim, para os intelectuais, era a língua da época. E lembre que esses 5 solas,
vem do estudo dos reformados. Eles não criaram esses 5 solas desta forma. Eles criaram as doutrinas que nós chamamos hoje de 5 solas. Eu sei que está sendo denso, mas vamos lá que nós chegamos. As 5 solas. Sola Escritura. 2 Timóteo 3, 14 a 16 diz: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Eu trouxe um versículo, mas são vários, que dizem: somente a Bíblia é nossa regra de prática, fé e doutrina. Nada mais. Não é a Bíblia e o Papa, não é a Bíblia e o pastor, não é a Bíblia e o guru, não é a Bíblia e nada mais. É a Bíblia. Ela é a origem, quem gere, quem dá a luz, no sentido de ter o parto de todas as doutrinas cristãs. Toda a verdade se encontra nas Escrituras. Sola Fide. Se as Escrituras nos mostram a salvação de Deus, as Escrituras também nos mostram o meio pelo qual a salvação de Deus, o que é a salvação? É o ato que Deus fez para trazer o homem de novo à comunhão com Ele. Lembrando que o homem, por livre arbítrio, lá no Éden, decidiu separar-se de Deus. E hoje ele já não tem mais esse livre-arbítrio, porque ele caiu no pecado, esse livre-arbítrio também foi contaminado pelo pecado, e ele não consegue buscar a Deus. Então, como Deus fez para resgatar esse ser humano, sola fide, sabendo contudo que o homem, isso em Gálatas 2,16, não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Pois as obras da lei, com as obras da lei, ninguém será justificado. A fé é o meio pelo qual Deus usa para que nós tenhamos, entre aspas, acesso àquilo que Deus nos dá. E como que isso é aplicado ao ser humano? Nós temos o terceiro sola gratia, através da graça. E o que é a graça? É o recurso divino no qual nós colocamos fé. Graça é o plano redentor de Deus. Deus salvou o homem por amor, e não porque o homem tinha algo de bom que merecia ser salvo. Não. Deus o salvou porque Deus o amou. E Deus fez isso através da obra vicária, o sacrifício de Cristo. Vicário significa no local de, no lugar de, a morte de Cristo que aconteceu no nosso lugar, porque era para que nós morrêssemos na cruz. E Jesus toma sobre si toda a ira de Deus, que é a paga pelo pecado. E a graça é o recurso divino que nós acessamos pela fé. É o plano redentor de Deus, que Deus tem pelo homem. Não porque o homem é bom, mas porque Deus nos amou. Nós vemos isso em Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Solos Christus. Somente Cristo como o único mediador entre Deus e o homem. Aonde essa graça, em quem essa graça se manifesta? Como que essa graça se manifesta? Como que essa graça de Deus é aplicada? Através da figura real, histórica e vicária, ou seja, no lugar de a história de Jesus, o único Senhor, Salvador, mediador entre Deus e os homens. Solus Christus. Porque há um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, o homem. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, sola Christus. E por último, soli Deo gloria.
Portanto, o que é isso? Eu só lhe dou glória. Verso 31 do capítulo 10 de 1 Coríntios nos diz: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer coisa, fazemos tudo para a glória de Deus. Só lhe deu glória. É a razão pela qual existimos, pela qual fomos salvos e pela qual vamos viver a partir de então, e a razão pela qual nós estaremos com Deus, para a glória de Deus. Só lhe deu glória. Quando alguém que visitou meu consultório, está escrito em marca d'água do meu receituário: só lhe deu glória. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Esse é o resumo da doutrina da reforma. E hoje, como isso interfere em nós hoje? Eu sei, irmãos, que foi denso até aqui, mas preste atenção agora, porque como que tudo o que os nossos antepassados conquistaram, retornando à igreja então a sua forma. Qual forma? A forma aquela que Cristo criou a igreja, que o Espírito Santo batizou a igreja, a forma como a igreja vivia na igreja primitiva, ela é retomada através desses 5 pontos: sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Scriptura, soli Deo glória. Como assim, André? Andando com os pés firmes na Escritura, mediante a fé, na graça redentora de Deus, nos dado pela figura de Cristo, nós faremos tudo para a glória de Deus. E isso nos fará mantermos no caminho e não perdermos mais, nunca mais, a forma. Porém, vejam como nós hoje somos tentados pelo mesmo vil tentador, ou seja, Satanás, a nos desviarmos da forma. Sola Escritura. Quantas fontes hoje, quantas fontes humanas, esoterismos, astros, falta de conhecimento e domínio das Escrituras ocorrem no meio das igrejas que se dizem que outrora foram reformadas. Arrependa-se, vá para casa, beba, devore, coma, inculque, grave na sua retina as Escrituras. Eu, uma vez, joguei 4 caixas enormes de material de xerox, na época da minha faculdade. Pessoas leem o mundo, mas não conseguem ler os 66 livros das Escrituras. Elas opinam sobre Israel, opinam sobre política, opinam sobre futebol, sobre carro, sobre casas, sobre construção, sobre tudo, mas não dominam as Escrituras. E isso ocorre também no seio da igreja, e é isso que nos deve assustar e nos dá temor, para que nós não mais percamos a forma que Deus nos deu. Arrependa-se, decore, inculque, crave as tuas palavras na minha retina. Existe um dos pós-reformadores, escreveu um livro chamado Peregrino, o irmão John Bunyan. Eu tive o privilégio de estar de frente do túmulo de John Bunyan. John Bunyan era mais ou menos um homem menor que minha mamãe, que tem 1,5 metro. Mas ele é um homem grande. Dizia dele que se cortassem as veias, não sairia sangue, sairia versículos. É isso que é sola Escritura. Sola fide. Quantos confiam em pastores, padres, dízimos, penitência, água benta, travesseiro, santos, milagreiros, travesseiro ungido, toalha ungida, boas obras, no seu próprio esforço, no seu intelecto? Não! Somente a fé nos liga à obra redentora, mediante a graça nos dada por Jesus Cristo, que nos une a Deus. Somente a fé. Não mais o seu esforço, não nenhum sal, água, cravo, andar de joelho no milho, não, só a fé. Por quê? Porque essa fé nos é dada por graça. Quantas coisas o homem quer fazer para ser salvo? Filosofias, seitas, maçonarias, quantas
Rosa Cruz, quantas ideias, quanto conhecimento, universo, jogue para o universo, pega ali, você vai pegar lá. Não, só a graça redentora de Cristo, ela é capaz de nos salvar. Arrependa-se, conheçam o Evangelho, humilhe-se diante da graça redentora de Cristo, que é por amor. Você já parou para pensar que nós não temos nada de bom, porque em nós, a Bíblia nos diz que nós não temos nada de bom, nós não temos mérito. Deus nos deu a salvação, Deus nos justificou, Deus nos chamou, nos justificou, nos salvou e já nos glorificou, ou seja, Deus fez toda a obra, não porque merecemos, porque se precisasse que eu fizesse qualquer coisa sozinho pela salvação, eu perderia, eu não faria, porque meu coração é corrupto. O Senhor sabe que eu deveria estar hoje junto ao filho pródigo, comendo lavagem dos porcos, mas aprove a Ele me dar o anel no dedo, me colocar a capa e me dizer: filho, pela graça e não pelas obras. Só Cristo. Quantas pessoas hoje querem ter outras formas de chegar a Deus? Jogue tudo fora hoje mesmo, volte-se ao único Senhor e Salvador, não a santos, não a caboclos, não, com todo respeito às demais religiões, mas não, como único caminho. Jesus é o único verdadeiro e vivo caminho a Deus. Jogue seus heróis fora, seus ídolos, seus santos, suas capacidades, seu intelecto, seu egoísmo. Isso não vai te salvar. Creia em Cristo. É somente Ele. O sacrifício não é teu, é dele. Só lhe deu glória. Precisamos hoje deixar nossa vida egoísta, egocêntrica, fraca, pequena, antropocêntrica, baseada no ser humano, baseado no que eu posso ter de bom, no que eu posso desfrutar aqui nessa terra, no que eu posso ter, no que eu posso conquistar. Largue tudo isso e volte para viver para a glória de Deus. Só lhe deu glória. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor Deus é santo, o Senhor Deus é justo, o Senhor Deus é bom, mas o Senhor Deus é misericordioso. E o Senhor pode trazer a sua igreja sempre no teu caminho. Senhor, que nós não nos desviemos das tuas escrituras, que nós não percamos a salvação pela fé, que nós nunca coloquemos nada a ninguém além do Senhor, como único Senhor e Salvador. Que a graça redentora de Cristo possa nos atingir mediante a fé, sabendo que isso é dom de Deus e não é mérito nosso, e que possamos viver para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus.